Olá, galera! Tudo bem com vocês? Bom dia, eu sou o professor Léo Matos e nós vamos começar aqui mais um aulão aí de informática para vocês que estão se preparando aí para os demais diversos concursos, né? Deixa eu baixar meu áudio aqui que nós vamos começar aqui com um evento que a gente já faz há bastante tempo aqui no canal do YouTube do Estúdio Aulas, que é o Caça-Erros. Que evento é esse, Caça-Erros? A gente vai trabalhar só nas questões erradas do CESP, identificando o erro e explicando o porquê que a questão está errada. É uma forma, por exemplo, de vocês estudarem, né? Estudar pelas questões erradas, porque a certa você já sabe que é certa, então não é uma questão muito, vamos dizer assim, muito didática para você estudar uma questão certa, simplesmente o contexto ali já é da questão mesmo, então tem muitas pessoas que gostam de estudar mesmo por questões erradas e eu recomendo realmente, porque quando você olha logo de cara a questão errada, você identificando o erro, nas próximas questões que aparecerem esse determinado erro, você vai acertar. Então, é uma forma também de estudar, você filtrar, por exemplo, no site de questões que vocês utilizam, somente as questões que tiverem com gabarito errado, e aí vocês vão identificando os erros. Então, o nosso evento Caça-Erros tem exatamente esse objetivo, olhar a questão. A gente já sabe que as questões vão estar erradas aí dentro do slide de vocês, dentro do material, mas a gente tem que identificar o porquê que está errado. Eu já vi muitos alunos, pega a questão, olha a questão e fala, cara, a questão está errada. Mas quando você pergunta para explicar o porquê que está errado, a pessoa às vezes identifica um erro que ali nem existe, às vezes. E às vezes você vai estudar de forma errada exatamente porque está identificando o erro de forma também errônea, tá bom? Então o nosso evento serve para a gente caçar os erros nas questões. Galera, antes de a gente começar, eu quero falar para vocês que o material está disponível aí na descrição desse vídeo, então se você quiser baixar esse material, imprimir ou então baixar e acompanhar no tablet, vocês que sabem a forma que vocês estão estudando com esses materiais online. O material está na descrição desse vídeo. Na descrição do vídeo também, você tem um link para entrar no grupo do WhatsApp do Estúdio Aulas. Aí você fala, professor, o que vai ter nesse grupo do WhatsApp? Veja, devido ao aumento de casos da pandemia, devido a esse caos total que a gente está vivendo nesse momento no Brasil, e a gente quer que você continue a estudar, e muitos cursos presenciais também estão fechados em todo o Brasil, nós nos solidarizamos com vocês, quase não sai, e a gente fez o seguinte, criamos a assinatura solidária número 2.0 do Estúdio Aulas. Essa assinatura solidária vai beneficiar mais de 1.000 pessoas aí com um curso com um preço muito abaixo daquilo que a gente pratica no dia a dia. Então, hoje a gente tem uma assinatura limitada com 12 vezes de R$ 49,90, que já é um preço bem acessível, 12 vezes de R$ 49,90. 12 vezes de R$ 49,90 seria um acesso de um ano, né, pagando R$ 49,90 para ter acesso a todos os conteúdos que tem no nosso site. Só para você ter ideia, o meu curso hoje de informática, ele custa mais de R$200, né? Ele custa mais de R$200. Com essa assinatura você vai ter acesso a todos os meus cursos e todos os cursos do Estúdio Aulas. Já são mais de 3.500 preparatórios, pré-edital, pós-edital, cursos de exercício. Então, o link que está nessa descrição é para você entrar no grupo. Esse grupo vai ser beneficiado com um desconto muito abaixo desse 12 vezes de R$ 49,90. Você vai ver que o valor é muito, muito acessível mesmo, vai ser revelado hoje e amanhã até as 19 horas, ou seja, quinta até as 19, você tem a possibilidade de adquirir essa nossa assinatura solidária, tá bom? Então o link está na descrição para você entrar no grupo e ficar sabendo para amanhã se preparar, porque não tem muitas vagas, a gente separou algumas pouquíssimas vagas para essa assinatura solidária. Mas vamos lá, antes de a gente começar, vamos aqui dar uma olhadinha, quem está presente ao vivo aqui, fala aí para mim qual estado, qual cidade vocês estão participando. É interessante também que se você quiser que seu amiguinho participe, o seu colega, o seu parente, uma pessoa que está se preparando para concurso, você tem aí embaixo um link para você compartilhar. Na verdade, uma setinha, você clica na setinha, compartilha nos grupos de WhatsApp, chama a galera que você queira que assista essa aula, que é muito importante
para essa pessoa assistir essa aula ao vivo, caso ela queira tirar alguma dúvida, enfim, tá bom? Então, fala aí o estado que vocês estão participando, a cidade, nós estamos ao vivo aqui, começamos um pouquinho atrasado aí, porque eu estava preparando aqui o cenário, né? Vocês podem ver aí que o cenário é um pouquinho diferente, mas já estamos aqui esperando o início da nossa aula, tá bom? Ó, a galera aí de Vinhedo, São Paulo, Poços de Caldas, Minas Gerais... o Breno tá aí em Belo Horizonte, Minas Gerais também, a galera de Minas Gerais presente aí. Se você, Porto Velho, Rondônia, se você ainda não me segue lá no Instagram, @profleomatos, procura lá, a gente sempre faz uns quiz legais lá no Instagram, são perguntas e respostas, é muito interessante participar lá do Instagram, @profleomatos. E também, se você quiser participar do Instagram do Estúdio Aulas, @EstúdioAulasConcursos. A galera aí, ó, Tatiana de Boa Vista, Roraima, Maria Pires aí, Teresina, Piauí, Valdegláubia, Juazeiro do Norte, Vanela, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Então, a galera do país inteiro tá participando aí. Caruaru, Pernambuco, beleza. Nielson, valeu, Nielson. Leonardo aí é de Águas Claras, Distrito Federal, aqui perto. Grayson, né? Taguatinga do Norte, Pernambuco. Beleza. Lenilson também tá aí, Paraíba. Parnaíba, né? Piauí, Paraíba não, Parnaíba. Mônica de São Paulo e a galera do Rio de Janeiro também presente aí. Então vamos lá, né? Então já entrou a galerinha aí, você já tá preparado para começar a aula? Então vamos botar aí na tela, vamos para o nosso evento Caça Erros. Nós vamos caçar os erros do CESP aí, dentro desse material que eu disponibilizei para vocês. Então a primeira questão é a questão da Codevasf. Identifica o erro aí, vamos brincar um pouquinho. Nós já sabemos que a questão é errada. POP3 é um protocolo utilizado para serviços de correio eletrônico e tem a função de transporte no envio de e-mails do cliente para o destinatário. E aí, qual que é o erro dessa questão? A gente já sabe que todas as questões estão erradas, mas qual é o erro dessa questão? Vamos lá. O erro da questão está exatamente na palavra envio de e-mails, tá? Aqui está o erro da questão, ó. Envio. Quando a gente aprende os protocolos de correio eletrônico, nós aprendemos 3 protocolos basicamente. Nós aprendemos o protocolo SMTP, o protocolo POP, que pode ser chamado POP3 devido à versão, e o protocolo IMAP, que também pode ser chamado na prova de IMAP 4. Então esses aqui são os 3 protocolos usados no correio eletrônico. Então quando você envia um e-mail, vamos imaginar que está você aqui no seu notebook, e você instalou aqui, por exemplo, Mozilla Thunderbird. Mozilla Thunderbird, ele é um programa de correio eletrônico, tá? Que você instala na máquina, como se fosse o Outlook, o Microsoft Outlook. Aí você instala na máquina e ele pergunta qual é o seu servidor de envio de e-mail. Você tem que configurar esse programa. Instalou da máquina, tem que configurar. Não é igual Gmail, Yahoo, que você já entra lá e está tudo configurado no site, não. Aqui você tem que instalar o programa e configurar. E aí, quando você configurar o programa, ele vai te perguntar qual é o seu servidor responsável pelo envio do e-mail e qual é o seu servidor responsável pelo recebimento. Na hora que você configurar, você vai ter que dizer para ele, além de servidor, qual é o servidor, você vai ter que saber os dados do servidor. Naturalmente, quando você tem uma conta de correio eletrônico, a empresa te manda os dados do seu servidor, e aí ele vai te perguntar aí qual é o protocolo usado para enviar e para receber os e-mails. Na hora de você configurar os protocolos para enviar e receber e-mail, você tem que saber que o SMTP ele vai ser utilizado para o envio. Então você vai configurar o protocolo SMTP aqui para envio de e-mail. E na hora do recebimento você vai escolher ou POP ou IMAP. Quando você configura POP, ele vai agir de uma forma, e quando você configura IMAP, ele vai agir de outra forma. Tá? Então eu vou configurar, por exemplo, aqui o protocolo POP,
que é o que a questão pede. Então aqui eu configurei o protocolo SMTP para envio de e-mail e o protocolo POP para recebimento de e-mail. Então o meu computador vai se comunicar com o servidor, eu sou o cliente, eu vou me comunicar com o servidor de e-mails, que é responsável por armazenar os e-mails que eu envio e recebo. Eu vou comunicar com ele com SMTP quando eu for enviar e vou comunicar com ele com POP para receber. Algumas observações aqui são importantes para a prova de vocês. Algumas informações são importantes. A primeira informação é que se na prova o CESP colocar que o SMTP é para envio de e-mail, a questão vai estar correta. E se ele colocar que o protocolo SMTP também pode ser usado para o recebimento, a questão também vai estar correta. Aí você fala, como assim, professor? Veja, o cliente aqui usou o SMTP para enviar. O cliente aqui usou o POP3 para receber. O cliente se comunicou com o servidor por SMTP. E o servidor também se comunicou por SMTP. Então o cliente envia para o servidor por SMTP. E o servidor recebe por qual? Por SMTP. Então se você olhar o desenho, você percebe, ó, o cliente usou o SMTP para enviar e o servidor usou o SMTP para receber. Ele não usou nenhum outro protocolo para recebimento. A mesma coisa acontece quando esse meu servidor enviar uma mensagem para o destinatário. Ó, quando eu enviei o e-mail, o meu e-mail foi para o meu servidor de envio. O meu servidor de envio envia o e-mail para o servidor de recebimento do destinatário. Quando um servidor envia uma mensagem para o outro servidor, quando um servidor envia uma mensagem para outro servidor, ele está enviando por SMTP. E esse servidor está recebendo por qual? Por SMTP. Então, aqui ficou a observação de que o SMTP, na prova, ele pode ser tratado como envio e recebimento, tá? Se ele quiser ser mais específico. Então, essa questão aqui está errada. Aqui não seria transporte no envio de e-mail, seria transporte no recebimento de e-mail, né? Porque o POP não é para enviar, o POP é para receber. Aí você vai anotar o seguinte, o que você tem que ver depois? Você tem que saber a diferença desses dois protocolos aqui. Depois você vai estudar isso aí, a diferença entre POP e IMAP. Vamos para a questão número 2. Embora as apresentações elaboradas no PowerPoint suportem animações e áudios, ainda não é possível exibir vídeos do YouTube nessas apresentações, mesmo que o computador esteja utilizando acesso à internet, mesmo que o computador utilizado tenha acesso à internet. Claro, a questão está errada, nós estamos caçando o erro. Qual é o erro dessa questão ou quais são os erros? E aí, o que você acharia aí? Qual é o erro? Qual é o erro? E aí? O que vocês acham aí? Qual é o erro dessa questão? Ou quais são os erros? Vamos caçar o erro, vamos lá. O erro está aqui, ó, gente, ó. Ainda não é possível exibir vídeos do YouTube nessas apresentações. Então, veja, o PowerPoint, Microsoft PowerPoint, ele é um programa de apresentação de slides. Inclusive, eu estou usando ele aqui para mostrar para vocês esses slides que eu preparei. Tá? Então, o PowerPoint ele é um programa para apresentações de slides, apresentações multimídias, se cair na prova também. Apresentações multimídias. Quando a gente fala apresentações multimídias, quer dizer que realmente o PowerPoint suporta você colocar algumas animações na apresentação, inclusive ele tem ferramentas para animações, ele suporta também você colocar alguns áudios, ele suporta também você inserir vídeos na apresentação. O que o aluno pode ter ficado na dúvida é vídeos do YouTube, né? O aluno deve ter ficado na dúvida, poxa, vídeo tudo bem, mas vídeo do YouTube, né? Ser específico assim, vídeo do YouTube, então às vezes o aluno pensou que essa questão aí, né, estaria certa, não é possível exibir vídeo do YouTube. Vídeo do computador tudo bem, mas vídeo do YouTube ficou estranho. Mas realmente, gente, pode sim. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. O erro é exatamente falar que não pode, ó. Aqui está a minha apresentação, ó. Tô dentro do PowerPoint, ó. Inserir. Aqui inserir tem inserir imagem, inserir tabela, tá vendo? Inserir álbum de fotografia,
inserir ícones, formas, modelos 3D, Smart, olha o tanto de coisa que tem aqui. Aí tem aqui, ó, inserir áudio, olha aí, áudio do meu PC, pode até gravar um áudio, uma música, e aqui inserir vídeo, ó. Aí tem vídeo desse dispositivo, que é o meu computador, ou vídeo online. Quando você clicar no vídeo online aqui, ele vai pedir para você colocar o endereço da página. Você pode pegar do YouTube, SlideShare, né, Vimeo, Stream, você pode colocar um link aqui. Quando você colocar o link aqui, pode ser do YouTube, pode ser de um servidor de streaming, que é um servidor de vídeos, o Vimeo, que é muito parecido com o YouTube, né? Se você colocar o link aqui, ele vai abrir e vai jogar o vídeo na tela aí. E o interessante é que o vídeo só vai rodar se você tiver acesso à internet, né? Porque está conectado com o YouTube. Então, essa questão aqui realmente está errada, porque é possível. Ele diz ainda não é possível. Não, é possível, é. Então a questão está errada. Questão 3, vamos caçar o erro aí da questão 3, galera. Caça o erro aí para mim. Lê a questão, ó, no Microsoft Word. É possível inserir quebra de página no documento em edição a partir do recurso da aba Design. E aí, galera, qual é o erro dessa questão aí? Vamos lá. O Word, é possível inserir uma quebra de página? Sim. No Word nós temos quebra de página. Nós temos quebra de página e nós temos quebra de seção. Tá? No Word nós temos quebra de página e nós temos quebra de seção. Qual é a diferença da quebra de página para quebra de seção? Quebrar página é você ir de uma página para outra. Isso aqui é quebra de página. Ir de uma página para outra é quebra de página. Só isso. A quebra de seção, não. Quebrar seção é quebrar padrões. Quebrar padrões. Aí você fala, como assim quebrar padrões? Quando eu tenho um documento com 4 páginas e coloco um cabeçalho, o cabeçalho fica em todas as páginas. Isso é um padrão do Word. Quando você coloca um cabeçalho, o cabeçalho aparece em todas as páginas. Se você alterar um cabeçalho, altera todas as páginas. Isso é um padrão. Se você quiser colocar um cabeçalho diferente nas 2 últimas páginas, você quer colocar aqui outro cabeçalho aqui, como dir e dir, você está quebrando um padrão. Essas 2 páginas, elas devem estar em uma seção e essas outras 2 páginas devem estar em outra seção. Então, eu deveria quebrar a seção exatamente nesse ponto aqui. Eu coloco o cursor aqui, mando inserir uma quebra de seção e as seções ficam independentes. Então, quebra de seção é quebrar padrões para eu ter seções independentes, para que essa seção sofra uma alteração sem alterar a outra seção. Quebrar seção é isso. E em que lugar eu encontro quebra de página e quebra de seção? É isso que a questão queria. Vamos lá, vamos aqui abrir o Word, Microsoft Word. Vamos abrir aqui o Microsoft Word, vai demorar um pouquinho. Vamos lá. Já acharam o erro da questão? Olha lá, vou abrir o Word. Se eu quiser quebra de página, se eu quero fazer quebra de página, eu vou na guia inserir, ó. Na guia inserir tem aqui, ó, quebra de página. Tá dando para ver aí, né? Quebra de página na guia inserir. Na guia Layout também nós temos a opção quebra de página. Aqui na guia Layout tem aqui quebra, ó, aí tem quebra de página aqui também. E aqui tem quebra de seção. Ó. Próxima página, inserir uma quebra de seção para que a próxima página seja uma nova seção. Então a questão era uma questão de saber a localização da ferramenta. Aba Design não. Quebra de página pode ser na guia Inserir, na aba Inserir, ou pode ser na aba Layout. E a quebra de seção, ela é só na aba Layout. Tá? Toma cuidado que na prova pode ser uma questão. Inserir quebra de seção. Não, inserir quebra de seção não. Quebra de seção é na guia Layout. Tá? Quebra de seção é na guia Layout. Guia Layout. E quebra de página, aí sim, é na guia Inserir ou na guia Layout. Então essa questão aí tá errada. Caçamos o erro bacana.
O erro está no final. Questão 4, olha aí, vamos ver qual é o erro, questão aí do Ministério da Economia 2020. Vamos lá. Qual é o erro da questão, galera? Vamos lá, vamos verificar o erro da questão. Vamos lá. Questão, vamos lá. O objetivo é achar o erro. Eu estou dando altas dicas para vocês. Olha a gíria, altas dicas. Mas o objetivo principal do evento é identificar o erro. Vamos lá. Caça erros. No Internet Explorer é possível abrir janelas dentro de uma mesma página, dentro de uma mesma guia. É interessante essa questão, que essa questão é do Ministério da Economia 2020. Aí você fala, por que você está falando isso, professor? Porque o Internet Explorer, ele já está nos seus últimos dias. A Microsoft já anunciou para agosto de 2021 agora descontinuar o Internet Explorer. O Internet Explorer foi por muito tempo o navegador padrão da Microsoft. Só que o Internet Explorer ele foi substituído, né, pelo Microsoft Edge, que é o novo navegador da Microsoft. Esse navegador ele foi lançado assim que foi lançado o Windows 10. Ele é o navegador padrão do Windows 10. Professor, ele muda muito em relação ao Internet Explorer? No seu lançamento não tinha mudado muito, muita coisa não mudou, mas agora ele já está um pouco mais diferente do que o Internet Explorer, porque a base do Microsoft Edge na versão atual é o Chromium. Aí você fala, o que é Chromium, professor? Seu Creation? Não, veja. Professor, é o Chrome? Não, Chromium. Seu Creation, Chromium. Aí alguns vão falar, não sei nem o que é seu Creation. Talvez seja muito novinho para saber o que é seu Creation. Depois você coloca aí no Google, seu Creation. Aí vocês vão saber o que é. Mas vamos lá. O Chromium, ele é um navegador base para desenvolvimento de outros navegadores. Ele é um navegador livre. Ele é um software livre, código aberto. O Chromium, hoje, ele é a base para o Google Chrome. Então, pegaram o Chromium e fizeram alterações e desenvolveram o Google Chrome. E o Edge hoje também está usando base Chromium. Tanto que o Edge está muito parecido em alguns pontos com o Google Chrome. Tá? Então, ele usa como base o Chromium hoje. Então, hoje o navegador Microsoft Edge é o padrão da Microsoft. Mas o erro da questão não é esse. Isso aqui só são comentários à parte para vocês, comentários complementares. O erro da questão é o seguinte. Se fosse Edge, Internet Explorer, Chromium, não importa. Qualquer navegador que colocar aí, vai estar errada a questão. Porque ele fala assim, ó, que no Internet Explorer é possível abrir várias janelas dentro de uma mesma guia. É o contrário, né, gente? As guias, aqui eu tenho a janela, né? Aqui eu tenho o navegador. E aí eu abro o UOL fica aqui numa guia. Aí eu abro a Globo.com, fica em outra guia aqui. Né? Então aqui vão ficando várias guias. Abrir o Estúdio Aulas, fica outra guia aqui. Então dentro de uma janela, vamos botar aqui, vamos corrigir. Dentro de uma guia, não, dentro de uma janela do navegador, eu posso abrir várias guias. Então é o contrário, tá? Por isso que essa questão tá errada. Uma janela tem várias guias. Tá bom? Beleza? Então matamos a questão número 4, foi tranquila. Questão bem simples. Questão de número 5. Qual é o erro da questão? Vamos lá. A visualização de arquivo no Windows Explorer do modo lista permite que um arquivo seja identificado e classificado por nome, tipo ou datas de modificação. E aí, galera? Qual é o erro da questão aí? A visualização de arquivos no Windows Explorer, o Windows Explorer que hoje está sendo chamado de explorador de arquivos, que você pode abrir através das teclas Windows mais a tecla E. Você dá um Windows E, abre o explorador de arquivos, ó, Windows E. Olha aí, abriu o Windows Explorer.
Dentro do Windows Explorer, no modo lista, permite que um arquivo seja identificado e classificado por nome, tipo ou data de modificação. Vamos lá. O erro da questão está aqui, ó, gente. Eu vou abrir a pasta Windows e vou entrar nos modos de exibição aqui, ó. Nos modos de exibição você tem ícones grandes, olha aí, ícones grandes, ícones médios, tem ícones grandes, ícones pequenos, tem lista, olha a lista aí, ó. Os ícones ficam um embaixo do outro no modo lista, ó. No modo lista eles ficam um embaixo do outro, listado, por isso que é lista, e ele não mostra as informações que ele disse ali, ó, nome, tipo ou data de modificação. Só tem o nome da pasta, o nome do arquivo, tipo ou data de modificação, você não tem as informações aqui. Quando você coloca detalhes, aí detalhes tem, ó, o nome, a data de modificação, o tipo e o tamanho. Por exemplo, se tiver arquivos ali, ó, ele mostra o tamanho do arquivo, o tamanho que o arquivo está ocupando no disco. Então aqui não seria lista, aqui seria no modo detalhes. O modo detalhes é o único daqueles modos lá que mostra o tipo de arquivo diretamente na informação, a data de modificação, que foi a data ali que tivemos a última alteração do arquivo. Então essa questão aqui, já identificamos os erros. O erro está exatamente tipo, data de modificação, dois erros, né? Tipo e data de modificação não aparecem no modo de lista. O modo de lista, ele só coloca os ícones um embaixo do outro. Questão 6, vamos lá, a questão está errada, a questão de número 6 está errada. Questão também muito recente aí do Ministério da Economia, beleza? E qual é o erro dessa questão aí? Vamos lá. Qual é o erro? Vamos caçar o erro na questão de número 6. Galera, não esquece que de hoje para amanhã o Estúdio Aulas vai estar aí com a assinatura solidária. Coisa de louco, valor muito acessível para ferramentas que só o Estúdio Aulas tem. Como, por exemplo, a ferramenta Jornada, que te mostra passo a passo o que você deve fazer durante o estudo, né? Que vai te mostrando, assiste essa aula aqui hoje, amanhã assiste essa aula, tipo um plano de estudo automatizado, coisa que só o Estúdio Aulas tem. E o link está aí na descrição do vídeo para você entrar no grupo, porque só para quem estiver no grupo vai ter acesso à promoção que vai ser revelada amanhã. Valor inacreditável, assinatura solidária. Gente, o que a questão está errada? E olha o que é bacana, olha o que é bacana. Vamos lá. Olha o que é bacana estudar da forma correta. Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha para cá. Eu estou tão acostumado a controlar, né? Estou controlando a câmera de vez em quando aqui à noite, que eu já estava no celular tentando chamar a câmera para cá, né? Eu controlo às vezes a câmera pelo celular, como o evento de ontem, né? O evento de ontem foi um aulão de Excel e eu mesmo estava controlando aqui, né? Então eu já estava pegando o celular aqui para controlar. Mas olha como é bacana essa história de estudar pela questão errada. E você vai abrir sua mente agora. Você vai abrir sua mente agora para esse evento de hoje. Ó, eu olhei aqui no chatzinho e vamos identificar o erro. E muitas pessoas aí sabem que a questão está errada porque eu falei. Né? Porque eu falei, ó, essa questão está errada. Só tem questão errada aqui. A gente está identificando o erro. E aí eu perguntei, qual é o erro? Ó, o Carlos Renato colocou que o erro está em integridade, que não é integridade, é confidencialidade. O Itamar colocou aí que não é integridade, é disponibilidade. Aí teve alguém aí também, ó, que falou, Flávio, integridade não garante o acesso à informação. Aí outra pessoa colocou o que aí? Vamos lá. Só isso, né? Colocaram confidencialidade, disponibilidade. Ah, o Matheus Caixeta colocou autenticidade. Então veja, é isso que é interessante. O aluno às vezes estuda sozinho, beleza, sem o auxílio de uma ferramenta, sem o auxílio de um professor, e aí ele vai lá no site de questões, clica lá, porra, a questão tá errada. Mas tá errada por quê? Né? Por que tá errada? É porque ali era confidencialidade, ali era disponibilidade, a integridade não garante acesso. O que está errado na questão? Então bota lá.
Aí você vai ver agora se o que você comentou aí, se você comentou corretamente ou erroneamente. Porque não adianta também você saber que a questão está errada e não saber o porquê. Porque senão tu estuda errado, né? Então veja, quando a gente fala de segurança da informação, nós estamos falando da proteção da informação, já que a informação é um ativo da organização, é um patrimônio, é algo muito importante e deve ser protegido a informação. E aí quando a gente fala de proteção da informação, nós trabalhamos com base em princípios básicos, que são pilares da segurança. São os pilares. Do mesmo jeito que vocês aprendem que existem os pilares da administração, aqui também nós temos os pilares da segurança, que vão ser aqueles que vão ditar as melhores práticas para que a empresa proteja a informação, né? Para que a organização proteja suas informações. E aí eu sempre falo para o aluno lembrar da CIDA ou da DICA, né? Se ele lembrar da CIDA ou da DICA, ele vai lembrar dos princípios da segurança. Então aqui nós temos o princípio da confidencialidade. Nós temos o princípio da integridade. Esses são os princípios básicos. Disponibilidade e autenticidade. Esses são os pilares da segurança da informação, são os princípios básicos. Cada um fala sobre algo, né? Então, quando eu falo de confidencialidade, eu estou falando de acesso à informação. Eu estou falando do sigilo à informação. Estou garantindo que a informação seja acessada, lida apenas por pessoas autorizadas. Por isso que as empresas usam ferramentas para garantir que somente as pessoas autorizadas tenham acesso a essa informação. A confidencialidade tem a ver com o acesso. A integridade tem a ver com manter as informações inteiras. Manter as informações íntegras, inalteradas. Aqui tem a ver com a não alteração da informação, garantindo a inteireza das informações, garantindo que as informações não sejam modificadas. E se modificadas, modificadas apenas por pessoas autorizadas. A disponibilidade é a garantia de que a informação esteja disponível sempre que necessário buscá-la. Quando o sistema está fora do ar, quer dizer que a organização não está garantindo a disponibilidade da informação, a informação não está disponível, né? E a autenticidade tem a ver com identidade. Eu identifico as pessoas que realmente dizem quem são através de sistemas de autenticidade, como login, senha, biometria, enfim. E eu sempre alerto os alunos, né? O CESP já tem essa tendência de querer que vocês confundam confidencialidade com integridade. A confidencialidade tem a ver com acesso e a integridade tem a ver com não modificação. Então aqui ele queria de fato que você confundisse. Aqui o conceito é de confidencialidade. Confidencialidade é a característica que garante o acesso à informação. Não é integridade, é confidencialidade, tá? Garantir o acesso, se falasse, é a característica que garante a não modificação à informação, ou a modificação, ou a exclusão da informação somente para pessoas autorizadas. Aí seria integridade, tá? Então essa questão 6 está errada. Questão 7, olha para mim o porquê que está errada a questão de número 7. Vamos lá, caça o erro da questão número 7 aí. Vamos lá, questão número 7. Por que a questão está errada? Vamos lá, vamos descobrir o erro. Essa questão aqui, ela tem 2 erros. Isso que é bacana. Quando a questão tem 2 erros, eu aponto os 2 erros para vocês e vocês visualizam o porquê que a questão está errada. Ela tem 2 erros, essa questão. Vamos lá. Como é que funciona a função PROC-V? A função PROC-V,
ela quer dizer procurar valor na vertical. Função PROC-V procura valor na vertical, tá? Então ela procura valor na vertical. A primeira coisa que você tem que lembrar é que ela, quando ela vai ser montada, quando você vai usar essa função, você tem que colocar qual é o valor que você quer procurar aqui no início. Depois vai vir um ponto e vírgula, você vai dizer em qual intervalo você quer procurar esse valor, qual o intervalo da tabela, e depois você vai dizer qual é o valor que você quer que ele retorne depois de encontrar o valor procurado. Então, basicamente, eu não vou entrar muito nisso aqui, porque o objetivo é a gente apontar o erro, não posso entrar muito aqui, mas vocês vão encontrar vários vídeos aí meu no YouTube que falam da função PROC-V. Depois você digita PROC-V Léo Matos, vai aparecer um vídeo aí que eu explico como cai PROC-V, explico todas as formas de cair o PROC-V na prova. Depois vocês podem procurar no YouTube. Aqui é um argumento valor procurado, aqui é o argumento intervalo e aqui é o argumento coluna, tá? Então perceba, quando eu vou usar essa função, eu tenho que colocar todas essas informações que eu coloquei aí. Então vamos imaginar aqui que nós tenhamos uma tabela aqui, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, coluna B, coluna C. E aqui vamos dizer que é o código do cliente, código 10, código 20, código 22. E aqui é o nome do cliente, João, José, Maria. E aqui vamos colocar aqui o signo, Áries, Câncer, e botar aqui Touro, pronto. Beleza? Aí vamos dizer que eu vou usar o PROC-V aqui. Vamos dizer que chega na prova, tá assim, ó, PROC-V, procurar valor de número 20 dentro do intervalo A1 até C4 e me retorne o que está na coluna de número 3. Perceba, ó, se cair isso aqui na prova, ele está dizendo procurar valor na vertical. 20, procurar o 20 dentro desse intervalo aqui. E me retornar o que está na coluna de número 3. Então vamos lá. Procurar o 20 dentro de A1 até C4. A1 até C4 é intervalo diagonal, que vai do A1 até o C4 aqui, entre esse quadrante todo. Intervalo diagonal entre esse quadrante todo. Então é para procurar o 20 dentro de A1 até C4. Procura o 20 lá para mim, gente, dentro de A1 até C4. Eu falo para o aluno sempre uma coisa, quando você encontrar o 20, porque tem questões na prova que quer saber o resultado da função. Tem questão na prova que vai falar qual é o resultado dessa função aqui. Tem questões na prova que é isso. Qual é o resultado dessa função? Então, para descobrir, você vai procurar o 20 dentro do intervalo que eu falei. Procura o 20 aí para mim. Dá uma de Excel. Pronto, achou o 20? Aí eu falo para o aluno, pinta a linha. A linha que está o 20 é essa aqui, ó. A linha. Porque ele vai procurar aqui dentro da linha, ó. Ele vai procurar dentro da linha o valor 20. Tá aí o 20. Já achou o 20. Beleza. O 20 está aqui. Em relação ao 20, quem está na coluna 3 em relação ao 20? Coluna 1, coluna 2, coluna 3. O 20 é um câncer. Então, o resultado disso aqui é câncer. Veja, o que está pedindo aqui? Procurar o 20. Em relação ao 20, retornar o que está na coluna 3. Então, procurei o 20 e retornou o que está na coluna 3. Vamos imaginar que tivesse assim na prova. Ó. Vamos fazer um outro exemplo para fixar. Vamos lá. Exemplo para fixar. Procurar dentro de A1 até C4 o valor 20 e retornar, vamos lá, deixa eu apagar aqui o 20, vamos botar outro número, vamos botar aqui o 10 e retornar o que está na coluna 2. Vamos lá, vamos identificar, procurar o 10, aí você procura o 10, o que eu falei? Pinta a linha toda, ó,
pinta a linha, certo? E retorna o que está na coluna 2. Coluna 2. Aqui é a coluna 1, aqui é a coluna 2. Então, o resultado é João. Nesse caso aqui, ó. João seria o resultado. Beleza, professor. Entendi, bacana. Agora, por que a questão está errada? Vamos lá. Vocês viram aqui que ele procura, né? Ele procura na vertical. PROC-V é procurar na vertical. Tem uma outra função chamada de PROC-H, que é procurar na horizontal. Tá? Esse aqui é procurar na horizontal, PROC-H, e o PROC-V é procurar valor na vertical. Então, quando ele vai aqui para a questão, ó, quando ele fala localizar itens em qualquer posição, já está errado. Em um intervalo por coluna, não é por coluna, aqui é por linha. Ele procura dentro da linha, ele vai de linha em linha, porque ele procura na vertical. Ele não procura coluna, coluna, ele procura linha, linha. Ele procura na vertical. E qualquer posição não. Qualquer posição não. Sempre que tiver a função PROC-V, gente, ó, vou de novo, porque eu acho que lá fechou. Eu vou de novo mostrar aqui, ó. Quando eu uso PROC-V, ele sempre procura na primeira coluna à esquerda, tá? Ele nunca procura no meio da tabela, ele nunca vai procurar no meio da tabela o valor procurado. Ele vai procurar sempre na coluna à esquerda da seleção. Então, quando eu coloquei código, nome e coloquei aqui o signo, né? Coloquei lá o nome e o signo aqui, ele sempre procura na coluna à esquerda, na primeira coluna à esquerda da seleção. Então, tá aqui, ó, ele procurou aqui nessa coluna. Se eu tivesse mandado ele procurar o valor 10, ele não procura o valor 10 na segunda coluna nem na terceira, sempre na esquerda. Então, ele não procura em qualquer posição, sempre na primeira coluna à esquerda da seleção, sempre na primeira coluna à esquerda da seleção. Aí você fala, professor, por que você está frisando à esquerda da seleção? Porque tem que tomar cuidado. Aí você fala, como assim? Veja, quando eu falo à esquerda da seleção, eu não estou falando a primeira coluna da tabela, eu estou falando a primeira coluna à esquerda da seleção. Então vamos imaginar que aqui tem A, B, C, 1, 2, 3, e eu coloco PROC-V, e aí coloco aqui o valor 10 dentro do intervalo B1 até C3, e mando procurar e retornar o que está na coluna 2, veja, o intervalo, a seleção é B1 até C3, é isso aqui, ó. Então, quando eu falo a primeira coluna à esquerda da seleção, eu não estou falando a coluna A sempre, é a coluna da seleção. Então, a coluna da seleção é isso aqui. Então, a primeira à esquerda seria essa coluna aqui, tá? A esquerda da seleção. Então, essa questão, ela tem esses dois erros aí, questão do PROC-V. Questão 8. Por que está errada a questão 8? Vamos lá. Viu por que é bom o evento, né? O evento, ele te mostra o porquê que está errado mesmo, né? Por que está errado. Beleza. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Por que essa questão está errada? Por que ela está errada, essa questão aí? Todas as questões estão erradas, mas vocês viram nessa última questão que é importante, porque lá tinham dois erros. Então, se você chegou na prova e às vezes não identifica os dois erros, numa outra prova, talvez ele coloque só um erro deles e você talvez não identifique corretamente. Então, é interessante saber todos os erros da questão. Caça erros, caça erros. Vamos lá. A questão 8 está errada por quê? Vamos lá. No Linux, realmente, o Linux ele organiza os seus conteúdos em pastas, né? Então aqui você está dentro do Linux, sistema operacional. O Linux é um sistema operacional, né? O Windows também é um sistema operacional, mas eles organizam os arquivos de forma diferente. Então, por exemplo, aí é a organização do Linux, ó, tem várias pastas. Aí você tem aí bin, boot, cd-rom, div, etc. E essas pastas elas ficam dentro do diretório raiz. O diretório raiz é o diretório principal do Linux. Todas as outras pastas estão dentro do diretório raiz.
Cada pasta dessa aí tem um conteúdo diferente. O Linux, ele é chatinho. Olha para cá. No Windows, você que usa o Windows está acostumado lá a encontrar uma estrutura sempre igual, né? Ah, meus documentos ficam na pasta Users, né, ou usuários, e tem uma pasta minha lá e os meus documentos ficam lá dentro. Aí tem uma pasta Windows que guarda os arquivos do Windows, né, que fazem o sistema operacional funcionar. Tem uma pasta lá, arquivos de programa, que guarda os arquivos que compõem um software que eu instalo na máquina. E o Linux também organiza dessa forma, só que muito mais rígido, porque cada tipo de conteúdo, cada macaco está no seu galho, cada macaco no seu galho. Cada conteúdo tem uma pastinha diferente. Volta lá. Só que aí se confundem muito, porque existem algumas relevâncias importantes aqui, que, por exemplo, a gente estuda no nosso curso base, né? Se você ainda não tem uma base muito boa de informática, na descrição desse vídeo tem um link para o meu curso de informática essencial, para te dar a base, e aí depois dessa base aí tu decola com outros cursos mais específicos para determinado concurso, mas para você ter a base mesmo, esse curso que está aí na descrição desse vídeo, ele é muito bom mesmo. Ele te dá a base, quem já fez sabe que é o informática essencial. Mas vamos lá, aqui você tinha que ter uma base bem formada, ó. No Linux, o diretório /home é o local onde é instalada a maior parte dos aplicativos e bibliotecas do sistema operacional, enquanto no USR são armazenados arquivos dos usuários. Vamos lá. No Linux nós temos usuários, contas de usuários. No Linux nós temos usuários comuns e nós temos usuários roots. Na verdade, um usuário root e os outros usuários comuns. O que é o usuário comum? São todos os usuários que eu criar no Linux, usuários limitados. Como assim usuários limitados? Usuário que não pode fazer o que quiser. É o usuário simples, o usuário comum. Tá? Então, quando eu crio uma conta de usuário, essas contas ficam armazenadas no diretório home. /home/leo é a minha pasta de usuário. /home/Maria é a pasta da Maria. Eu até falo para o aluno, criou uma conta, /home/ o nome da tua conta, João. Cada usuário criado, usuário comum, tem uma pasta para ele guardar as bagaceiras dele, os conteúdos dele, os arquivos que ele cria dentro dessa pasta, para ficar tudo organizado. Aí eu falo para o aluno lembrar, né? Home é a sua casa dentro do diretório raiz, ó. É a sua casa dentro do diretório raiz. Então é o lugar que você guarda os seus arquivos. É só lembrar, home é a minha casa dentro do diretório raiz. É o lugar que eu posso guardar as coisas, tá? E root é o que a gente chama de superusuário. É o usuário que tem funções de administrador, é aquele que tem todos os poderes administrativos, pode instalar programa. Com essa conta você cria outras contas, você só pode criar conta de usuário comum dentro do sistema se você for superusuário, se você for o usuário root. Tá? E o usuário root guarda seus arquivos na pasta root. Então se você olhar aqui, ó, você vai ter aqui a pasta root, cadê root, ó? Que é para guardar os arquivos do administrador, e você tem a pasta home, que é para guardar as contas de usuário, né, que vão ser criadas dentro do sistema. Então aqui você já identifica o primeiro erro. Home é o local onde é instalada a maior parte dos aplicativos e bibliotecas do sistema. A gente já sabe que home não é para isso, tá? Home é para guardar as contas de usuários e os seus arquivos que vocês criam. Enquanto no diretório USR são armazenados os arquivos do usuário. USR não são armazenados arquivos do usuário. USR, nós temos uma pasta ali chamada de bin e nós temos uma pasta chamada de USR. Essas duas pastas, elas têm algo comum. O que tem de comum essas duas pastas? A pasta bin guarda binários. Binários são arquivos executáveis. Eu até falo para o aluno, binários são programas, são arquivos executáveis.
tá? São programas. Programas e comandos. Programas e comandos. Só que aqui dentro da BIM ficam os programas e comandos essenciais do sistema. São programas e comandos que o sistema utiliza, né? Que o sistema que é essencial para o funcionamento do sistema. Já o SR, ele também guarda programas. Ele também guarda programas, só que ele guarda os programas do usuário. Aí você fala, como assim programas do usuário? O programa que o usuário instala. Então, se o usuário instalar um programa, o programa vai ficar na pasta USR. Já na pasta BIM ficam programas também, só que programas essenciais para o sistema. E aqui são os programas que o usuário instala. Então, se você olhar ali em cima, se você olhar aqui em cima, a questão simplesmente inverteu, que é uma coisa que o CESP gosta de fazer. Ele pegou o diretório Home e trocou o conceito. É só você trocar aqui os dois conceitos que a questão fica certa, né? O diretório USR é o local onde é instalada a maior parte dos aplicativos e bibliotecas do sistema, enquanto o diretório Home são armazenados os arquivos dos usuários. Estaria correto, ele inverteu, tá? Então essa questão a gente já identificou o erro. Vamos para a questão número 9. Vamos lá. Questão número 9, gente. Estamos aí na metade do caminho. Vamos lá. Questão número 9. Questão número 9 fala assim, na adição de um documento do Word, a inserção de recuos nos parágrafos deve ser feita por meio da barra de espaço do teclado, uma vez que nem sempre a régua está visível e os comandos de recuo só funcionam para tabelas. E aí, qual é o erro ou quais são os erros dessa questão? Vamos lá. Veja, recuo é isso aqui, gente. Você tem uma página, né? Você tem uma página. Aqui está a página. E aí você tem o recuo. Aqui, por exemplo, tem um recuo. O recuo é um espaço. Aqui também, vamos imaginar que aqui eu tenho um parágrafo. Aqui eu tenho um recuo também. Ó. O recuo é o espaço em relação à margem. Ó. Isso aqui é um recuo. Recuo. Aqui é o chamado recuo de primeira linha. Todo parágrafo, naturalmente, a gente deixa um recuo na primeira linha do parágrafo. Esse aqui é um recuo de primeira linha. E esse aqui é um recuo, né, do texto mesmo, um recuo antes da margem, né? O recuo ele fica entre o texto e a margem. E como é que a gente trabalha com recuos no Word? Tem na régua lá, ó. Vou aqui abrir um texto. Vamos lá. Vou abrir um texto aqui qualquer. Na verdade, eu vou botar uma função aqui que coloca um texto para mim. Pronto. Aí, olha aí, gente. O texto tá aí. E eu quero mexer com o recuo desse parágrafo. Eu seleciono o parágrafo e mudo aqui o recuo aqui em cima. Ó. Ó, aqui é o recuo à esquerda. Olha lá. Estou recuando à esquerda pelo marcador da régua. E se eu quiser recuar só o início do parágrafo, é o marcador de cima. O marcador de cima faz o recuo no início do parágrafo. Recuo de primeira linha. Recuo de primeira linha. Então, eu mexi com o recuo na régua. Porém, tem aqui em cima na barra de ferramentas como você mexer com o recuo através desses dois botões. Ó. Esse aqui aumenta recuo, esse aqui diminui recuo. Tá? Então, quando a questão fala aqui, ó, que na edição do documento a inserção de recuos nos parágrafos deve ser feita por meio da barra de espaço, claro que não, né? Tem gente que faz isso, mas isso é uma forma tosca, é porque não sabe usar a ferramenta do Word. Uma vez que nem sempre a régua está visível. Realmente, a régua tem hora que não está visível. Se você quiser mostrar, tirar a régua, você pode tirar, colocar a régua, né? E ainda ele fala, e os comandos de recuo só funcionam em tabela, é outro erro, né? Então o erro está aqui, né? Então a questão número 9 morreu. Questão 10. As versões mais modernas dos navegadores Google Chrome, Firefox e Edge reconhecem e suportam a instalação padrão dos protocolos de internet como FTP, SMTP
NNTP, os quais implementam, respectivamente, aplicações de transferências de arquivo, correio eletrônico, compartilhamento de notícias. Vamos lá. FTP, vamos ver respectivamente que ele colocou aqui. FTP é aplicação de transferência de arquivo? Sim. FTP é um protocolo de transferência de arquivo, tá? Então, até aí tá correto. SMTP é um protocolo de correio eletrônico? Sim, SMTP é um protocolo de correio eletrônico. INNTP é um protocolo de compartilhamento de notícias? Sim, NNTP é um protocolo de compartilhamento de notícias. Então, aqui nós estamos diante de transferência de arquivos. SMTP, nós estamos diante de um protocolo de correio eletrônico, envio de correio eletrônico, a gente já falou sobre isso na aula de hoje. E NNTP é um protocolo bem antigo de notícias, para trabalhar com notícias. Grupos de discussão também, grupos de discussão. Beleza. Então, a gente sabe a função desses protocolos. Então, professor, o que está errado? O que está errado é isso aqui, ó. Falar que os navegadores suportam ou reconhecem esses protocolos ali. O protocolo que o navegador trabalha, gente, vamos lá, você está utilizando aqui o seu computador e você quer visitar um site. O site está armazenado no servidor web. Aqui é um servidor web. Aí você instala o navegador, pode ser Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge, qualquer navegador. Quando você visita uma página aqui, o protocolo utilizado é o HTTP. O HTTP é que transfere as páginas que tem o formato HTML aqui para dentro da sua página que vai carregando. O HTTP é o protocolo de transferência de páginas. É ele que é usado na hora que você navega em uma página. E também você pode encontrar o HTTPS, que é um acesso à página usando processos de criptografia. Trabalho com criptografia. Beleza. O HTTP ele é utilizado como padrão de navegação. Tá? Então, no navegador, ele suporta o HTTP tranquilamente. Ele suporta. Tá? Então, se você bota lá http:// o endereço o navegador entende. A pergunta é, FTP, SMTP e NNTP, ele suporta? Não. Ele suporta SMTP? Não. SMTP é usado em correio eletrônico. Outlook. Professor, e quando eu acesso webmail, Gmail, Yahoo, você está usando o HTTP para acessar o seu e-mail lá. O HTTP acessa o seu e-mail, Gmail, Yahoo, ele acessa o seu e-mail lá. Tá? Então, o SMTP aqui não é suportado pelo navegador, NNTP também não é, ele é próprio para programas de notícia mesmo, que trabalham com notícias, e quase nenhum está mais usando, usa parte desse protocolo, mas não usa ele completamente porque ele é muito antigo já. E o FTP, sim, o FTP ele suporta. Você vai encontrar muitas vezes assim, ó, FTP, // e o endereço. Então, o navegador ele suporta FTP? Sim. Ele suporta HTTP? Sim, mas SMTP e NNTP não. Então, esse item aí está errado. 11. Em uma pesquisa por meio do Google, o uso da expressão concurso FUB, entre aspas, menos nível médio, incluindo aspas duplas, permite encontrar informações somente dos concursos de nível médio da FUB que tiverem disponíveis na internet. Gente, errado. Errado, claro, a gente está no caça-erros. O erro está aqui, ó. Quando ele coloca concurso FUB menos nível médio, quer dizer que é para pesquisar concursos da FUB menos aqueles que têm a expressão nível médio. E ele afirmou que, ó, vai pesquisar informações somente dos concursos de nível médio. Pelo contrário, concursos da FUB que não sejam nível médio. Tá? Então a questão aí está errada por isso. Vamos aqui no Google. Eu vou colocar aqui, ó, Jaguar.
Olha lá. Jaguar deu um resultado de 399 milhões de páginas. 399 milhões de páginas tem a palavra Jaguar. Aí quando eu coloco aqui menos carro, já vai dar menos, ó. 389 mil. Baixou. Menos automóvel. 355 milhões, quer dizer, desculpa, milhões. Vai abaixando, ó. Menos motor. Fez foi aumentar agora. Agora se eu boto assim, menos animal, aí vai dar, ó, 300... Ixi, agora ele não está conseguindo fazer. Mas vocês estão percebendo que eu vou colocando menos, ele vai diminuindo, né? Porque Jaguar é uma palavra muito comercial. E aí, muito comercial, ele começa a embananar tudo. Mas vamos botar aqui, ó, polícia. Olha lá. 130 milhões. Polícia menos militar. 522 milhões. Alguma coisa está dando errado aqui no Google. Alguma coisa não está batendo. Ele já começou a ficar doido. Estava funcionando, agora já funcionou menos. Mas tudo bem, gente. Vocês entenderam, né? Quando eu uso menos aqui, eu estou pedindo para negar resultados. Tentei mostrar no Google ali, mas não deu muito certo. Depois vocês fazem os testes de vocês aí. Beleza? Então, quando eu coloco menos nível médio, ele vai procurar concursos FUB, menos aquelas que falam sobre nível médio. Tá bom? 12. Embora o Google possua diversos recursos para filtrar resultados de pesquisas, não é possível encontrar uma imagem em um site ou domínio específico. Gente, também está errado. Você pode pesquisar diretamente dentro de um site. Então, se você botar aqui, por exemplo, você coloca aqui lei da ficha limpa. Como é uma palavra composta, para ficar mais exata a pesquisa, para ele procurar a lei da ficha limpa mesmo, exatamente como está aí, você coloca entre aspas. Para ele procurar exatamente, para ele não ficar procurando as palavras aleatoriamente. E aí você manda pesquisar dentro de um site específico. Ó. Você pode colocar aqui para pesquisar direto no g1.com.br. E aí ele vai fazer a pesquisa dessa palavra aqui, não na web inteira, mas ele vai pesquisar dentro do site diretamente do G1. Tá? E aí você vai em imagens e ele vai encontrar as imagens só daquele determinado site. Você também pode fazer de outra forma. Então, ó, se você colocar aqui, ó, lei da ficha limpa. Lei da ficha limpa, site g1.com. Olha lá, o resultado, rapaz, hoje eu acho que ele tá meio ruim, viu? Lei da... Eu acho que o Google não tá gostando dessa ideia, não. Olha lá, vamos tirar a aspa para ver se ele vai achar. Tirar aspa. Tá dando pau no Google. Google tá dando pau. Mas vamos botar em outro site aqui. Planalto.gov. Pode ser que no G1 realmente não tenha. Planalto.gov.br. Era o site do G1 é que não tinha mesmo a palavra. Ou ele não estava conseguindo pesquisar dentro do G1. Eu acho que o domínio não é g1.com.br, né? Deve ser globo.com/G1. Deve ser isso. Aqui ele encontrou, ó, só resultados do Planalto, ó. Só do site do Planalto, que tiver o domínio planalto.gov, ele trouxe lei da ficha limpa. Aí você vai em imagens, só vai mostrar imagens do site mesmo. Só do site mesmo. Ou você pode vir aqui, ó, configurações, ver se é configurar, pesquisa avançada, é isso mesmo, ó, configuração, pesquisa avançada. Aí aqui também tem várias opções, ó, pesquisar só no site, ó, só no site. Tipo de arquivo, você pode escolher o tipo de arquivo que você quer pesquisar, ó. Né? Aqui você tem várias opções de última atualização, região, qualquer idioma, direitos de uso, se a imagem tem alguma licença que você deve usar, tá vendo? Então tem várias opções aqui, dentro de avançado também. Então a questão 12 morreu, vamos para 13. Questão 13, fala aí para mim. Google é ficha suja? Vamos lá. Tranquilo? Olha aí, gente. Questão de número 13. 13. Vamos lá. Questão 13. Entre as categorias de antivírus disponíveis gratuitamente,
A mais confiável e eficiente é o scareware. Vamos lá. O que é o scareware? O que é o scareware? Vamos lá. Scareware, gente, a questão está errada. Por quê? Porque ele fala assim, ó, esse antivírus dessa categoria fazem varredura nos arquivos e são capazes de remover 99% dos vírus existentes. Veja, scareware, ele é não um antivírus, mas ele poderia ser um antivírus disfarçado. O scareware, na verdade, não é só antivírus, tá? Ele é um programa que naturalmente vai te induzir, vai te enganar para você comprar a licença desse software. É um marketing muito, como é que se fala, antiético, um marketing antiético. O scareware, ele é um programa disfarçado para que você compre esse programa. Então vamos dizer no antivírus. O antivírus do tipo scareware, você vai instalar esse antivírus naturalmente de forma gratuita e ele vai ficar falando, ó, encontrei um monte de vírus no seu computador, encontrei um monte de programa malicioso, seu computador está em risco e você deve instalar esse antivírus aqui para se prevenir. Se você não instalar, pode acontecer uma coisa muito ruim com seus arquivos. Então, um marketing muito antiético, né? Para que você adquira a licença daquele programa. Volta lá. Então, perceba, não precisa ser necessariamente antivírus, mas você tem aí muitas vezes sendo utilizado em antivírus, ó. Então, aqui a Advanced Anti-Malware. Aí o cara começa a te avisar um monte de coisa, né? Começa a criar barreiras falando que já encontrou um monte de programa malicioso para ver se você compra, né? Te induzir a comprar. Então, é muito relacionado a antivírus, mesmo em ferramentas de segurança. Aqui ele está falando, ó, foi violado não sei quantos arquivos que eram sigilosos do seu computador. Então, scareware é isso. Tá? Então, quando ele fala que antivírus dessa categoria são capazes de remover 99%, a questão queria que você soubesse o que é scareware. Tá? Então, por isso que a questão está errada. Questão 14. Responde aí a questão 14. Questão 14 fala assim, ó, na utilização de um terminal, qualquer sistema operacional Linux com o Ubuntu, o aparecimento do caractere, né, o caractere que a gente já aprendeu em alguns vídeos anteriores, significa que o usuário que esteja conectado é o superusuário. Tá? Então vamos lá. Você pode encontrar esses dois símbolos aí na hora que você estiver num terminal. Aqui, por exemplo, eu estou num terminal do Linux. Aqui é meu nome de usuário, @ que é o host, ou seja, o computador que eu estou utilizando. Então aqui é meu nome de usuário, Léo Matos, e aqui é o nome do meu computador que eu estou utilizando. E esse cifrãozinho aqui indica que tipo de conta de usuário eu estou utilizando. Muitos alunos erram porque levam para a prova um conhecimento muito básico e às vezes não sabe o conceito da linguagem Linux e às vezes confundem simplesmente com o que ele acha, né? Ele deduz, ele fala, pô, tem um cifrão aí, deve ser superusuário, porque é um S. Ou então tem dinheiro, é super, mas não é, cara. Aqui é usuário comum. Superusuário seria se você usasse o jogo da velha. Se aparecesse o jogo da velha. Então o jogo da velha quer dizer usuário root e o usuário comum aparece o cifrão. Então a banca sabe que o cara estuda errado, ou às vezes não estuda, e ele coloca aí para o cara confundir. Então quando eu coloco aqui, nós estamos falando do jogo da velha, ou hashtag nos dias atuais, né? Então, questão está errada. Questão 15, vamos lá. No método de classificação para mineração de dados, a filiação dos objetos é obtida por meio de um processo não supervisionado de aprendizado, em que somente as variáveis de entrada são apresentadas para o algoritmo. Vamos lá, essa questão aqui, ela é uma questão de mineração de dados e aprendizado de máquina. Quais são as provas que naturalmente estão caindo mineração de dados? Provas de carreiras policiais.
Então, por exemplo, nós temos aí o edital da Polícia Civil do Distrito Federal, que tem mineração de dados. Nós também temos a prova da Polícia Federal, que tem mineração de dados. E nós temos agora também a prova da Polícia Rodoviária Federal, que não tem a parte de mineração de dados, mas tem a parte de transformação digital, que tem lá inteligência artificial, né? E tem lá a parte de internet das coisas. E quando a gente fala de inteligência artificial, nós estamos falando também do aprendizado de máquina. Então essa questão aqui, além de ela falar sobre mineração de dados, ela também fala de aprendizado de máquina, supervisionado e não supervisionado, que serve também para a prova da PRF, já que lá cai inteligência artificial e aprendizado de máquina é uma das áreas da inteligência artificial. Então vamos voltar lá. Qual é o erro da questão? Tenta identificar aí, quem está estudando para carreira policial, tenta identificar qual é o erro da questão. Vai lá. E aí? Qual é o erro da questão, gente? Então vamos lá. O erro da questão aí. Classificação é um método de mineração de dados? Sim. Classificação é um método. Quando a gente fala de mineração de dados, nós estamos falando de pegar uma grande quantidade de dados. Nós pegamos uma grande quantidade de dados, uma base de dados, passamos ele por um processo de descoberta, que a gente chama de KDD, daqui a pouco a gente vai falar, passa essa base de dados por um processo de KDD, que é um processo de descoberta do conhecimento, até que eu uso a mineração para tentar descobrir alguns padrões em cima dessa base de dados. Então a primeira coisa é que você lembre que minerar dados é descobrir mais informações do que esses dados já representam. Você tem o conhecimento com base nesses padrões identificados. Você tem um conhecimento de algo que você não conhecia antes. Olha para cá. Um exemplo básico de mineração de dados aconteceu no Walmart, grande rede de supermercados. O Walmart usou a mineração de dados para descobrir um conhecimento que eles não tinham sobre determinados clientes, comportamento dos seus clientes. O Walmart pegou a base de dados transacional da organização. O que é a base de dados transacional? É a base de dados que está sendo criada e alimentada a todo momento. Por exemplo, o banco de dados do caixa, né, do Walmart, o caixa do Walmart, os pedidos dos clientes, o carrinho de compra que o cara chega lá e vai fazendo a compra e vai registrando essa compra no banco de dados do Walmart. Isso é a base de dados transacional do Walmart. É aquela que é criada e modificada a todo momento, transacional. Todas as transações, registros da organização estão sendo feitas lá. Então o Walmart pegou essa base de dados transacional e conseguiu identificar alguns padrões. Primeiro padrão que eles identificaram foi que homens de determinada idade, na sexta-feira, comprava fralda e comprava cerveja. Era um par perfeito. Em muitas das transações, homens de determinada idade, na sexta-feira, comprava fralda e comprava exatamente cerveja. Depois eles foram analisar o porquê, né? Aí ficaram pensando, é porque o homem, na sexta-feira, quer comprar a cervejinha, aí já leva a fralda para agradar a mulher, ou então a mulher fala, ó, compra fralda para o final de semana, ele vai lá e já compra cerveja, e assim vai. Então foi identificado esse padrão. Quando o Walmart identificou esse padrão, através da mineração, que fez uma associação de itens, que a gente chama de regra de associação, associou um item ao outro, conseguiu achar essa associação entre um item e o outro, é o que a gente chama de regra de associação. O Walmart, através desse padrão, dessa descoberta de um novo conhecimento que eles não tinham, eles não sabiam que isso acontecia dentro da base dos seus clientes, o Walmart usou isso para oportunidade.
colocou a fralda do lado da cerveja nas sextas-feiras e isso aumentou a venda do Walmart. Você pode descobrir um padrão para oportunidade ou descobrir um padrão para identificação de ameaças, fragilidades, enfim, do sistema ou até mesmo da organização. Isso é mineração de dados, descobrir um padrão, descobrir novas informações, descobrir um conhecimento. Não é descobrir algo que é irrelevante ou descobrir algo que você já sabia. É descobrir algo que você não sabia. Isso é mineração de dados. Então, voltando lá, a mineração de dados é exatamente isso que eu acabei de explicar para vocês. Também pode ser chamado na prova de data mining. Data mining. E aí nós temos várias técnicas de mineração. Essa que eu acabei de explicar para vocês é chamada de regras de associação. Essa do Walmart, de associar um item ao outro. Regras de associação. Aí nós temos regra de agrupamento, técnica de agrupamento. Nós temos técnica de classificação. Nós temos técnicas de regressão. Isso aqui é tudo técnica de mineração de dados, ó. Regressão, agrupamento, classificação, regras de associação. Nesse caso aqui, ele quis falar de classificação. E aí, nessa questão, você tem que saber diferenciar classificação de agrupamento. É o que mais cai na prova. É o que mais cai na prova. Classificação e agrupamento. Os dois algoritmos, as duas técnicas de mineração servem para particionar dados. Professor, particionar dados vai pegar uma grande base de dados, a base de dados e vai particionar essa base de dados para descobrir alguns padrões. Vai particionar esses dados. Particionar os dados quer dizer dividir os dados. Quando a gente fala de classificação, naturalmente a gente associa a palavra classes. E quando a gente fala de agrupamento, naturalmente a gente associa a palavras grupos. Não quer dizer que o CESP não possa utilizar sinônimos na prova. Classes, particionar os dados em classes, já abre o olho que pode ser classificação. Particionar os dados em grupos, né? Já lembre de agrupamento, que também pode ser chamado de clusterização. Clusterização. Tá? São palavras-chave. Não estou dizendo que na hora da prova ele não possa usar outras palavras. Tá? Então tem que tomar cuidado com o quê? Como é que a classificação divide esses valores em classe e como é que o agrupamento divide esses valores em grupo? Aqui, na classificação, nós temos uma atividade supervisionada, que é o erro da questão. E aqui, na clusterização, nós temos uma atividade não supervisionada, que é a forma que ele divide em grupos. Tá? Então, perceba, a atividade supervisionada na classificação, a atividade não supervisionada no agrupamento. Tira uma foto dessa tela aí. Tira uma foto dessa tela. Isso aí é um resuminho bacana para você. Aí você fala, professor, mas o que é uma atividade supervisionada e uma atividade não supervisionada? Olha para cá. Quando eu falo de atividade supervisionada, quer dizer que o programa que vai fazer essa mineração, que o algoritmo que vai fazer essa mineração, ele já sabe qual vai ser o resultado final. Vamos lá. Através desse algoritmo, quando eu uso um algoritmo supervisionado, eu tenho a entrada do dado e eu já sei a saída do dado. Eu já sei. Eu ensinei o programa a me dar a saída que eu espero. A saída que eu espero.
Aí você falou, ai, professor, então por que o ser humano ele não faz isso sozinho? Por que o ser humano não classifica os valores, não divide em classes sozinho? Porque ele demoraria muito tempo. Então ele ensina uma máquina, ele ensina um programa a entender o que está entrando e o que ele deve fazer na saída. Tá? Isso é classificação através de uma atividade supervisionada. O que é uma atividade supervisionada? Eu sei a entrada e já sei qual vai ser a saída, o resultado. Quando a atividade é não supervisionada, eu até sei qual é a entrada do dado, mas eu não sei o resultado. Porque o programa vai fazer o resultado por semelhança. Ele vai fazer sozinho. O resultado é o programa que dá. Não sou eu que ensino o programa o que ele deve fazer. Ele mesmo já vai dar a saída dos dados. Existe a entrada, que eu já sei qual é, mas eu não sei a saída. O programa faz por ele mesmo. Aí você vai falar, não entendi. Bota na tela. Vamos lá. Esse aqui é o método não supervisionado. É o que o agrupamento faz, ó. Essa imagem aí, olha nessa imagem. O que o agrupamento faz é o seguinte. Eu falo, algoritmo, programa, software, divide em 2 grupos para mim. Eu não estou dizendo quais são os 2 grupos. Eu só estou falando, ó, divide em 2 grupos. E aí o programa trata de dividir esses 2 grupos por semelhança, por aproximação de dados. O programa vai falar, o que é semelhante aqui? E aí ele vai fazer isso aqui, ó, dividir em 2 grupos, com bico e sem bico. Tá vendo? Eu falei programa, divide em 2 grupos. Eu sei a entrada, 2 grupos. Mas eu não sei quais são os grupos. Eu não falei para ele que quero grupo de bico ou sem bico. Ele fez por aproximação. Ele fez assim, como também poderia ter feito assim, ó. Água e terra. Animais que estão na água, animais que estão na terra, que frequentemente vivem na terra. Animais com bico, animais... Tá vendo? O programa faz a saída, eu não sei qual é a saída. Isso é uma atividade não supervisionada. Eu sei a entrada, mas não sei a saída. O programa faz por semelhança. Isso é o que na classificação, no agrupamento nós temos. Divisão de grupos por semelhança, por aproximação. Por semelhança, por aproximação, agrupamento, atividade não supervisionada, porque eu não sei a saída. Na classificação, eu sei a entrada e a saída. Aqui é o exemplo. Ó, eu tenho dados do histórico de concessão de crédito. Dentro de um banco, eu sei quem pagou e quem não pagou, quem pagou e quem não pagou. E aí eu quero fazer um programa analisar o crédito para mim. O programa vai fazer a análise de crédito com base no que eu falo para ele, ó. Eu falo programa, algoritmo, de 18 a 22 é não pagador, de 23 a 35 é bom pagador, não pagador, bom pagador. Eu estabeleço um modelo para o programa em que o programa, quando entrar dados nele, eu já sei a saída. João chegou aqui. João, 20 anos, vai entrar dentro do algoritmo. César, 40 anos, vai entrar no algoritmo. Quando entrar no algoritmo, eu já sei a saída. Eu já sei. João vai ser classificado pelo programa no grupo ou na classe bom pagador. Ou bom pagador não pagador, mal pagador. E o César vai entrar, vamos lá, de 40 anos, também vai entrar como não pagador. Então, eu já sei, só pelo fato de me falar, o João tem 20 e o César tem 40, eu já sei qual classe eles vão ficar. Um vai ficar na classe do bom, mal pagador, o outro vai ficar na classe do mal pagador também. Aí, se entra a Maria, de 34 anos, eu já sei também qual vai ser a saída. Bom pagador. No agrupamento, eu não sei, eu só sei que são 2 grupos e ele coloca por semelhança. Entende a lógica agora? Entende? Então, vamos lá. No método de classificação, a afiliação dos objetos é obtida por meio de um processo não supervisionado. Classificação é processo supervisionado.
Por isso que a questão está errada. 16. Fala aí dos 5 Vs do Big Data. Big Data, gente. Quando falar Big Data, é uma grande quantidade de dados que estão sendo produzidas no mundo inteiro. Então o YouTube, nesse momento, um monte de vídeos subindo para o YouTube, fotos no Facebook, Instagram, um monte de fotos sendo produzidas e armazenadas no Big Data do Instagram, do Facebook. Então Big Data é uma grande quantidade de dados que estão sendo produzidas nesse momento no mundo inteiro. E aí nós temos 5 Vs no Big Data. Nós temos o grande volume de dados. O Big Data tem um grande volume de dados, uma grande quantidade de dados, sendo criados em grande velocidade de dados, né? A velocidade não de transmissão, mas a velocidade de criação desses dados é muito grande. A cada segundo estão sendo produzidos muitos conteúdos ao mesmo tempo. A variedade desses dados são dados que podem ser imagens, textos, né? Ou seja, dados estruturados como banco de dados e dados não estruturados como imagens, vídeos. São dados difíceis de serem organizados, não tem uma estrutura por trás, né? Então, a grande variedade de dados. Esses dados devem trazer valor para a instituição. A instituição tem que analisar se elas investem em Big Data ou não, se tem um custo-benefício bom para a instituição, ela tem que trazer valor, e esses dados têm que ser verdadeiros, né? Se não forem verdadeiros, não tem para que serem armazenados essa grande quantidade de dados, né? Então, os Big Data têm que ter ferramentas capazes de analisar a veracidade do dado. Então, esses são os 5 Vs. Ele coloca volume, variedade, visualização, já está errado. Se ele colocasse, professor, se ele colocasse volume, variedade e velocidade, estaria certo? Estaria certo, né? Porque 3 Vs já são suficientes para colocar uma característica no Big Data. Big Data, volume, velocidade, variedade. Os outros 2 Vs foram criados com o tempo, né? Então, muitas questões pode falar só de 3 Vs e muitas questões pode falar de 5 Vs. Só que o erro na questão é sempre colocar uma característica que não existe. Então, vocês vão encontrar muito isso nas questões do CESP, tá? 17, vamos lá. Questão 17. Veja que o Fidelis aí falou que o erro da questão está a falar em 3 vezes. Não, Fidelis. O erro não é falar 3 vezes. Não é falar 3 vezes. O erro não é falar 3 vezes. O erro é falar exatamente de uma característica que não existe, que é a visualização, tá? 3 vezes não deixa a questão errada, tá? Não deixa. Beleza? O que está errado é visualização. Não existe essa visualização aí. Os 3 vezes não deixa a questão errada, tá? Vocês vão encontrar várias questões que ainda consideram 3 vezes. 3 vezes é o padrão, é como se fossem os princípios. Olha para cá. Os princípios da segurança. Se vocês pegarem os manuais de segurança da informação, só vai apresentar 3 princípios. Vai apresentar confidencialidade, integridade e disponibilidade. Só vai apresentar 3 lá. Hoje nós incluímos a disponibilidade como princípio básico. E além daqueles princípios da CIDA, ainda nós temos mais outros princípios básicos. Nós temos, por exemplo, o princípio, não o princípio básico, mas um princípio também. Básico seriam os 4, mas um princípio secundário, por exemplo, a privacidade é outro princípio, né? A legalidade é outro princípio, o não repúdio é outro princípio. O erro da questão não está a falar 3 vezes. O erro da questão está, coloca lá, voltando lá de novo, o erro da questão está a falar visualização, tá? Porque se ele colocasse variedade aí, velocidade e volume, são 3 características conhecidas, tá? O erro não é falar 3 vezes, toma cuidado. Por isso que às vezes a gente estuda por questões que fala alguma coisa e a gente acha que está errado, né? E às vezes estuda errado, tá? Não, o erro não está a falar em 3 vezes. Tá? Depende muito do contexto, você tem que ler o contexto da questão. Se estivesse falando, atualmente só são considerados 3 vezes, aí tudo bem, aí estaria errado. Aí é um contexto diferente.
Agora, falar que 3 vezes aí não são, que não são características, que seriam 5 vezes, não é isso. O erro está na visualização. Tá? Tem que tomar cuidado com a interpretação da questão. Gente, olha a questão 17. Pega a questão 17 aí. 17, tá certa ou tá errada? Olha aí. Claro que tá errada, né, professor? A gente está no caça-erros, né? Certo ou errado? Vamos lá. O que você vai ter que falar aí? É o seguinte. Qual é o erro da questão? Qual é o erro da questão? Vamos lá. A descoberta do conhecimento em base de dados é a principal etapa do processo de mineração de dados. Vamos lá. Qual é o objetivo ao minerar dados? Qual é o objetivo de fazer a mineração de dados? O objetivo de fazer a mineração é descobrir um padrão, é descobrir um conhecimento novo. É ter um conhecimento novo. É ter novas informações que nós não tínhamos antes. Ter um novo conhecimento. Com base nesse conhecimento, eu vou ter uma tomada de decisão. No caso do empréstimo lá, a tomada de decisão foi dar o empréstimo ou não, com base naquele padrão descoberto, tá? Só que, para fazer a mineração de dados, já é uma questão também fácil de cair, para fazer a mineração de dados, existem fases de preparação desses dados. Eu não posso minerar, olha para cá, eu não posso minerar os dados sem antes preparar esses dados para a mineração. O objetivo da mineração realmente é descobrir, é detectar novas informações, é ter um novo conhecimento que eu não tinha antes. Só que eu não posso chegar e minerar os dados sem ter passado por algumas fases que a gente chama de KDD. KDD seria o processo de descoberta do conhecimento. Bota lá. Em um KDD tem algumas fases na descoberta do conhecimento. Então aqui eu tenho a base de dados, que é a base de dados da organização. Aí eu vou para a primeira etapa, que é a seleção. Eu vou selecionar todos os dados, né? Eu quero o banco de dados da empresa, eu quero os e-mails, quero as planilhas, quero pegar todos os dados da empresa. Então eu faço a seleção dos dados, é a primeira fase do KDD. Depois que eu faço a seleção dos dados, eu vou para uma etapa de pré-processamento. Vamos lá, eu vou para a etapa de pré-processamento. Pré-processamento. Essa etapa de pré-processamento é eu preparar esses dados, eu vou organizar esses dados que eu vou ter que colocar na hora da mineração. Então, a segunda etapa é o pré-processamento. Nessa segunda etapa, eu vou fazer a limpeza dos dados e também vou fazer o enriquecimento dos dados. Aí você vai falar, como assim, professor? Eu vou tirar aqueles dados que eu não quero. Tem algumas planilhas que tem colunas em branco, tem colunas que estão com valores que não preciso utilizar na mineração. Eu apago aquela coluna. Então, eu faço a limpeza, eu só deixo aquilo que me interessa. Eu vou fazer uma limpeza dos dados, vou fazer um pré-processamento. E enriquecimento é colocar mais dados. Às vezes estão faltando os dados que eu vou precisar na mineração. Enriquecer é aumentar a quantidade de dados, inserir novos dados, e limpar é retirar, excluir dados que eu não vou utilizar. Aí vem para a terceira etapa, que vai ser exatamente o quê? A padronização dos dados. Você tem que padronizar, tá? Padronizar a gente vai chamar de transformação. Transformação. Transformação é você padronizar os dados, tá? Você padronizar os dados. Padronizar. Tem gente que chama formatar. Formatar os dados, padronizar. O que é padronizar? A gente não pegou dados de planilhas, bancos de dados,
pegou bases de dados diferentes. A gente tem que transformar e padronizar. Se a coluna da data tá mês, dia e ano em um banco de dados e no outro tá dia, mês e ano, eu tenho que colocar tudo no mesmo padrão, de dia, mês e ano. Certo? Se a coluna de moedas tem valores numéricos lá, dinheiro, um sistema está colocando ponto e vírgula, vírgula nas casas decimais, o outro sistema está colocando ponto nas casas decimais. Eu tenho que padronizar casa decimal com vírgula em tudo. Então, transformar é colocar dentro de um padrão para que fique tudo do mesmo jeito. Volta lá. Então, a transformação foi feita. Depois da transformação, vem a etapa da mineração, né? Que seria aí a quarta etapa. Dependendo do autor, ele vai falar que é a quinta etapa, porque ele considera a limpeza e o enriquecimento como etapas distintas. Depende do autor. Então, a transformação vai fazer aí, você faz a mineração dos dados, aí descobre um padrão, né? Descobre um padrão aqui. Aí vem a fase da interpretação, você interpreta esse padrão e toma uma decisão. Então, essas são as fases do KDD, ó. Seleção dos dados, pré-processamento, transformação, depois a mineração e depois a interpretação desses padrões para tomar uma decisão, com base nesse conhecimento novo adquirido. Então, a descoberta de conhecimento em base de dados, ou KDD, é a etapa principal do processo de mineração. Está invertido, né? A questão está errada porque está invertido. A mineração é uma etapa do KDD e a etapa mais importante do KDD. Os dados foram transformados para chegar na fase da mineração. Então, o erro está aí. Questão 18. Se para criptografar a disponibilização de um sítio tivesse sido utilizado HTTPS, então a criptografia utilizada nesse ambiente é simétrica. Vamos lá. E aí, qual é o erro dessa questão aí? Qual é o erro? Olha para cá. E aí, gostaram dessa ideia do caça-erros? Gostaram dessa ideia? Então, galera, é isso. Você tem que estudar pelo erro da questão. Pega a questão, vê o erro e descobre o porquê que está errado. Toma muito cuidado nessa análise de erro, porque eu vi que vocês, em algumas questões, achavam que a questão estava errada por um motivo e estava errada por outro motivo. Isso é normal de acontecer, né? Quando a gente está caçando o erro, exatamente tem que ver qual é o erro, exatamente para saber na próxima prova se caiu uma questão parecida. Tá? Gostaram da ideia? Bota aí, o que vocês acharam? Gente, coloca um comentário aí, dá o feedback. Se você está assistindo esse vídeo depois, também pode deixar o seu comentário aí, porque o vídeo vai ficar, como é que se diz? O algoritmo do YouTube vê que as pessoas estão comentando e vai mostrando para mais pessoas esse vídeo para ajudar também todo mundo a estudar. Beleza? Coloca aí o que vocês estão achando. Não esquece, viu, gente, de entrar no grupo do WhatsApp que está na descrição do vídeo, caso vocês queiram participar da assinatura ilimitada solidária. Dá um clique aí no link logo abaixo e entra no grupo. E aí, galera? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Nós temos aí a última, né? Nós temos a última questão aí, questão de número 18, para a gente concluir. Coloca na tela aí. Não esquece de seguir lá nas redes sociais, @profleomatos, Estúdio Aulas Concursos. Compartilhe esse vídeo aí, caso vocês queiram que outras pessoas conheçam o trabalho aí que a gente está fazendo aqui no YouTube. Gente, se para criptografar a disponibilização de um sítio tivesse sido utilizado o HTTPS, então a criptografia utilizada nesse ambiente é simétrica. Galera, essa questão foi pesada. Pesada sim, ela foi, né, foi bem na veia do negócio. Veja, quando você entra em um site, você está entrando em contato com o servidor, que é o servidor web. E a gente já sabe que quando utiliza HTTPS, HTTP não usa criptografia, né? E HTTPS usa criptografia. Tá?
Veja bem, o CESP até eu acho que o CESP deu um pouco de vacilada nisso aí, tá? Mas tudo bem. Quando eu falo criptografia aqui, eu estou falando de um algoritmo chamado de SSL ou TLS. Então quer dizer que a comunicação entre o cliente e o servidor vai ser feita de forma criptografada. Isso quer dizer que se alguém pegar no caminho a informação, não vai entender nada. A pergunta é, qual criptografia é utilizada? Simétrica, que é a criptografia que utiliza uma chave só, a chave que cifra é a mesma que decifra uma chave. A chave que cifra é a mesma que decifra. E assimétrica, que é uma chave cifra e outra diferente decifra. Duas chaves. A chave pública cifra e a privada decifra. Se você nunca estudou isso aí, você vai procurar no YouTube aí também um vídeo que eu falo sobre criptografia simétrica e assimétrica, tá? Uma chave cifra e a mesma chave decifra é na simétrica. A assimétrica, duas chaves, uma cifra e outra diferente decifra. A diferença é que simétrica é mais rápida, mas ela é menos segura porque compartilha a chave, e a assimétrica, ela é mais segura, porém ela é mais lenta. O que tentaram fazer aqui nesse processo aqui do HTTPS? O HTTPS, gente, que é o SSL ou o TLS, ele usa as duas criptografias. Por isso que eu falo que o CESP deu uma vacilada aqui, mas ele usa as duas. Ele usa simétrica para mandar a mensagem embaralhada e usa assimétrica para criptografar a chave. Aí você fala, como assim? Vamos lá. A vai enviar para B. Mensagem 1, 2, 3. Criptografia simétrica. Multiplica por 3, 369. Criptografou. Qual é a chave? 3. Enviou. 369. Usou a chave 3 para dividir e formar 1, 2, 3. Criptografia simétrica. A chave que cifra é a mesma que decifra. A chave foi enviada junto com a mensagem. Por isso que ela é considerada não segura. Não vou dizer que não segura, né? Ela não é tão segura quanto a assimétrica, que são duas chaves diferentes. Então o 3 cifrou e o 3 decifrou, o 3 foi enviado junto com a mensagem. Se alguém pegar no caminho a mensagem e a chave, pode ser que ele tente descobrir qual é o conteúdo. O HTTPS trabalha assim, enviando de forma simétrica. Só que ele usa a assimétrica para criptografar a chave, para que se alguém pegar no caminho, não entenda o conteúdo da chave. Então ele usa simétrica para a mensagem e usa assimétrica para garantir que a chave chegue no destino sem ninguém pegar essa chave no caminho. Ele usa as duas, é tipo uma criptografia híbrida. Ele usa as duas. A questão, ele fala, para criptografar a disponibilização de um sítio, olha lá, se para criptografar a disponibilização de um sítio tiver sido utilizada HTTPS, então a criptografia utilizada nesse ambiente é simétrica. Veja, a banca considerou errado porque ela queria que você colocasse aqui a assimétrica. Só que é um estudo muito superficial, né? Ainda mais para uma prova que era de TI mesmo, uma prova de tecnologia. E aí, para a nossa prova, o que vale é o que o CESP entende, né? Então, para a nossa prova, sempre que falar de HTTPS, você vai associar a assimetria, a assimétrica, tá? Você vai associar a assimétrica. Mesmo que com a minha explicação aqui, você tenha entendido que são as duas, né? Usa as duas criptografias. Mas a banca considera que é assimétrica e a gente tem que ir pela banca. E pela banca, ela considerou errado. Gente, quero agradecer muito a presença de vocês, muito obrigado, né? A gente faz de tudo aqui para ajudar vocês com alguns eventos gratuitos. Espero que tenham gostado. Deixa eu ver aqui o feedback de vocês no chat. Bora lá, bota aí o que vocês acharam, gostaram mesmo? Beleza, a gente vai fazer outros eventos de caça-erro, tá? Tranquilo, tranquilo. A galera aí entrando. E aí?
Gostaram aí da explicação? Tranquilo, né? Mas para nossa prova HTTPS, então, pelo CESP, tá? Se for outra banca, você tem que analisar o que a outra banca vai falar. O CESP considera assimétrica, então você vai levar para a prova que a HTTPS é assimétrica. Pronto, ponto final, a gente tem o embasamento da questão aí. Beleza? Galera, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado mesmo. A gente se vê em um novo evento, um novo dia aí para vocês. Abraço para vocês e até a próxima.